Muito obrigado, licenciado Francisco Guerra. E boa tarde aos amáveis amigos e irmãos aqui presentes e todos os que estão através da internet ou através do satélite Amazonas. Recebo minhas saudações também em todas as cidades, em todos os países. Felicitações ao grupo de escola bíblica, de estudo bíblico, que aniversaria completando 26 anos. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. Sempre lhes use grandemente em seu programa com as crianças. Deus abençoe as professoras, professores e todas as crianças aqui presentes e nos outros países. A Escritura diz: ensina a criança no seu caminho e quando seja mais velha ou maior de idade, não se apartará dele. Assim também reitero minhas felicitações ao jovem José, que aniversariou ontem. Que Deus te abençoe, José, e a todos os que aniversariam neste mês e neste ano também. Para esta ocasião, leremos em São Lucas, no capítulo 9, nos versículos 23 ao 26, onde nos diz: E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque o que aproveita o homem ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade eu vos digo que dos que aqui alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra, nos abra as Escrituras e o nosso entendimento para compreendê-las, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um homem enviado por Deus é o nosso tema para esta ocasião. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Ao longo da Bíblia, nós podemos ver a história da trajetória de Deus entre os seres humanos. E mesmo antes do ser humano estar aqui, recordemos que Deus criou os céus e a terra. Tudo isso fez por meio do Verbo, que é Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre os seres humanos, conforme São João capítulo 1, versículo 14. O anjo do pacto, o anjo de Deus, o Espírito Santo, é Cristo no seu corpo angelical. Por isso, quando ele aparecia, quando o anjo do pacto, o anjo de Deus aparecia, os que o viam diziam:
Vi Deus cara a cara. E minha alma foi salva, como Jacó disse. No capítulo 32 do Gênesis, versículos 24 em diante. Assim também Manoá, quando ele viu o anjo de Deus, um homem na forma de uma pessoa humana desta terra, era o anjo de Deus, o anjo do pacto, no seu corpo angelical, no seu corpo teofânico, em palavras mais claras, era Jesus Cristo, no seu corpo angelical. Por isso Cristo podia dizer, em São João, no capítulo 8. No capítulo 8, no versículo 58, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Um homem de carne, Jesus, dizendo que ele é antes de Abraão. E como pode ser que um homem que nasceu através da Virgem Maria e que nem tinha ainda 50 anos de idade no seu corpo físico, como podia dizer que antes de Abraão ele existia? É porque ele era nada menos que o anjo de Deus, por meio do qual Deus se manifestou e criou todas as coisas. Foi disso que também se trata a palavra falada por Malaquias. No capítulo 3, é importante sabermos o que é a vinda do Senhor. Há 2000 anos atrás, no véu de carne chamado Jesus. É Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isaías capítulo 7, no versículo 14. A promessa era que o anjo do pacto viria no meio do povo de Israel. Capítulo 3 de Malaquias, versículo 1 em diante, diz: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Esse mensageiro foi João Batista. Foi o homem enviado por Deus para precursar a primeira vinda de Cristo. E depois, o que se passaria? E de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, e o anjo do pacto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. A quem João Batista prepararia o caminho como o precursor da primeira vinda de Cristo? Foi a Cristo, o anjo do pacto, ao verbo que se faria carne, se tornaria uma pessoa nesta dimensão terrena. Uma pessoa que comeria, falaria com as pessoas, lhes falaria a palavra e cumpriria toda a escritura correspondente à primeira vinda de Cristo. A vinda do Senhor é a vinda do anjo forte que desce do céu. No Apocalipse capítulo 10, esse é o mesmo anjo que aparecia para os profetas do Antigo Testamento. E todos queriam saber qual era o seu nome. Porque no livro do Êxodo, capítulo 23, versículo 20 em diante, ele disse que o nome de Deus está no seu anjo. Por isso também no Apocalipse está a promessa para o tempo final. Promessa de que Deus escreverá o seu nome, o nome da cidade do nosso Deus, e o seu nome novo. O nome novo
é para a segunda vinda de Cristo, para cumprir a segunda parte de Isaías, capítulo 60, versículos 1 ao 3, para pregar o ano, o dia da vingança do nosso Deus, ou seja, para anunciar, publicar os juízos divinos que virão sobre a terra, porque virá como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores na sua obra de reclamação. E isso será quando complete a sua igreja, quando ele mudará de cordeiro para leão, mudará de sumo sacerdote para rei e para juiz de toda a terra. Por isso, no Apocalipse capítulo 10, nos mostra a vinda do Filho do Homem, a vinda do anjo forte que desce do céu. Ele clama não como um cordeiro, mas como um leão. E 7 trovões emitem suas vozes. Esta é a voz de Cristo no último dia, falando à sua igreja, na etapa de ouro da era de pedra angular, falando de forma consecutiva, não falará mais. Como durante as eras da igreja, quando falou através de um mensageiro, chamou o povo dessa era. O mensageiro morreu. Os escolhidos também se foram, morreram. E em seguida, mais adiante, ungiu um outro homem, o enviou, ungido pelo Espírito Santo para chamar e ajuntar os escolhidos dessa era. E assim, enviou 7 mensageiros, cada um numa era correspondente, ungidos com o Espírito Santo para chamar e ajuntar os escolhidos de cada era. O primeiro dentre os gentios foi São Paulo. E o último dentre os gentios foi o reverendo William Branham, como o precursor da segunda vinda de Cristo. Foi assim para 7 etapas ao era da igreja. Porém, a igreja tem que ser coroada. Tem que ter a pedra de ângulo. Tem que ter a pedra não cortada por mãos. A pedra cortada do monte de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo, para coroar a sua igreja, coroar o ministério de Cristo, que veio de era em era, através de cada mensageiro enviado por Deus. E para o último dia, o reverendo Lembrando disse na página 37 do livro de citações: olhe para cima a era que vem, a era de pedra angular. Era a etapa da igreja mais importante e paralela à primeira vinda de Cristo e à obra que ele fez lá. E é o tempo mais glorioso para todos os crentes em Cristo. Esse é o ciclo divino do reino de Deus, vindo no último dia. Lembrem que nos dias de Jesus, ele disse: o reino de Deus está próximo. Outras vezes dizia: o reino de Deus está entre vós. Pois ali estava o rei, Jesus Cristo. Portanto, ele estava no meio do seu povo Israel. O reino de Deus estava entre os crentes, manifestado através de um homem chamado Jesus. E agora o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra, na parte literal, será neste tempo final, com a restauração do trono de Davi e a restauração, consequentemente, do reino de Davi, porque o reino de Davi é o reino de Deus aqui na terra. E tem um trono, o trono de Davi, onde o rei Davi se assentou. E mais adiante também se assentou nele o rei Salomão. Esse trono é o trono do qual o anjo Gabriel falou com a Virgem Maria, lhe dizendo, em São Lucas, no capítulo 1,
do versículo 30 em diante, diz: Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. O herdeiro do reino de Davi é Cristo, o anjo do pacto. O rei é o anjo do pacto. E ele restaurará o reino de Davi e trono de Davi. Esse trono de Davi, Cristo o herdará. E a reclamação desse trono o fará ouvir, como nos mostrou no Apocalipse, no capítulo 10, o anjo forte descendo do céu. Ele é Cristo. Cristo no seu corpo angelical. Cristo em espírito, o qual esteve durante toda a dispensação da graça no meio da sua igreja, realizando a obra correspondente a cada etapa da sua igreja e ungindo a cada um dos seus mensageiros. Eles foram mensageiros ungidos e enviados pelo Espírito Santo, enviados pelo Espírito Santo ao seu corpo místico de crentes. Agora vamos ler aqui no Apocalipse, capítulo 3, versículos 20 ao 21. O que ele nos disse: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Em que trono? No trono de Davi. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Em que trono? Cristo se assentou no trono celestial. E por isso ele disse: todo poder me é dado no céu e na terra. São Mateus capítulo 28, do versículo 16 ao 20. E ele disse também: eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28, versículo 20, e também no capítulo 18 de São Mateus, versículo 20, disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei. Ou seja, desde o dia de Pentecostes, ele esteve no meio da sua igreja, de etapa em etapa, se manifestando, se revelando, através de um véu de carne, chamado mensageiro de cada era, trazendo ao povo a palavra correspondente a cada era, com a qual são chamados e ajuntados os escolhidos de cada era, de cada etapa da igreja do Senhor Jesus Cristo. Esses mensageiros foram homens enviados por Deus. E já terá terminado? Não. Assim como no Antigo Testamento houve profetas, mensageiros de Deus enviados, ungidos com o Espírito Santo, e no final apareceu João Batista precursando um que viria depois dele, do qual João disse: este é o Messias, o que estávamos esperando, e do qual João disse que não era digno de desatar as correias do seu calçado. E disse: eu lhes batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar as correias do seu calçado, ele vos batizará com Espírito Santo e fogo. Mostrou quem batiza com Espírito Santo e fogo: Cristo. Por isso ele disse que ele enviará o Espírito Santo. E no tempo de Jesus,
Foi era de pedra angular daquele tempo. Por isso era o tempo, a era messiânica, com os judeus lá. Mas a era messiânica, lá na vinda de Cristo, estava bem marcada na semana de número 70, das 70 semanas de Daniel. E a última semana seria onde teria o ministério messiânico, o Messias, com Israel. E ele teve 3 anos e meio, e ainda faltam 3 anos e meio para tratar com o povo hebreu e chamá-los. E depois, quando Cristo morreu, a semana de número 70 se deteve pela metade. E ainda falta para se completar essa semana de número 70, 3 anos e meio, que corresponde também ao tempo do chamado do Espírito Santo se manifestando nos ministérios de Moisés e Elias, ministérios que apareceram no Monte da Transfiguração, quando Cristo se transfigurou diante de seus discípulos, e seus discípulos viram seu rosto resplandecente como o sol. É porque o sol representa a Cristo, e a lua representa a igreja do Senhor Jesus Cristo, e Cristo foi prometido vir como o sol de justiça, conforme Malaquias capítulo 4, versículo 2. Mas para os que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, e em suas asas trará salvação. E Cristo, o sol da justiça, vem com seus anjos para chamar e ajuntar aos escolhidos, aos eleitos, que serão 12.000 de cada tribo, num total de 144.000 hebreus. Mas antes disso, tem que vir por sua igreja, para chamar e juntar os escolhidos do último dia, e essa parte é a que nos corresponde entre os gentios. E isso será o cumprimento daquilo que foi falado pelo precursor da segunda vinda de Cristo. No final do tempo, tem que se cumprir a promessa da vinda do enviado de Deus para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o estabelecimento da etapa da era da pedra angular, da era messiânica, a era da vinda e para a vinda do Senhor Jesus Cristo, e para a sua manifestação no meio da sua igreja. Esse é o mistério maior de toda a Bíblia, o mistério da segunda vinda de Cristo, como leão, para vir no tempo messiânico da sua igreja. Ele esteve se manifestando no meio da sua igreja, na porção correspondente a cada tempo pelos mensageiros, no meio da sua igreja. E para o último dia, ele tem de vir e se manifestar em toda a sua plenitude, para nos dar a fé, para sermos transformados, levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Assim está prometido, e assim será. E isso será o anjo do pacto, Cristo vindo por sua igreja, para lhe dar a fé para ser transformada e raptada e levada com Cristo até a ceia das bodas do Cordeiro. Depois virá a grande tribulação, o tempo do juízo divino, que também está anunciado para o último dia, o dia da vingança do nosso Deus. Assim, como numa corte, num tribunal, corresponde ao juiz julgar e condenar e fazer a justiça, porque ele é o vingador de todas as injúrias que fazem as pessoas, porque se diz que ninguém pode tomar vingança por sua própria mão, e corresponde a essa corte, representada nos juízes, realizar esse trabalho. E no reino de Deus, corresponde a Cristo, o anjo forte,
que vem com o seu rosto como o sol no Apocalipse 10, e que vem como leão, como juiz, para julgar o planeta Terra com os seus habitantes. E já terá terminado a misericórdia quando se cumpra plenamente a vinda do Senhor, e serão transformados os crentes em Cristo. Todos nós desejamos ser transformados, termos um corpo novo e glorificado, para podermos ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Estão esperando por nós. Apressem-se. Não seja o que aconteça, como acontece nos casamentos. Porque a última que chega é a noiva. E é a primeira que quer ir. Porque como está incômoda com a roupa, e também quando estão saudando a noiva, o sapato já lhe aperta, porque quase sempre é sapato novo e não o experimentou, não caminhou com eles antes para amaciá-los e não lhe incomodar. E ela já fica um pouco incômoda e quer partir. E nós estejamos preparados com os nossos sapatos calçados espiritualmente, com o Evangelho do Reino, com o Evangelho de Cristo, levando-o por todos os lugares e despertados espiritualmente. Lembrem-se de que na parábola das 10 virgens, 5 delas eram prudentes e 5 insensatas. Sejam prudentes todos, com o azeite do Espírito Santo em suas lâmpadas, como indivíduos e como membros do corpo místico de Cristo. Com Cristo e o Espírito Santo no meio da sua igreja, nos falando diretamente a revelação divina correspondente ao nosso tempo. E assim, estaremos preparados para irmos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como seu Salvador, pode fazer isso agora. E nós estaremos orando por você para que Cristo te receba no seu reino. E os que estão em outras nações, em outras cidades, também podem receber Cristo como Salvador nesses momentos. E estaremos orando por você. Podem chegar até aqui na frente para orarmos por você nesses momentos. É muito importante em cada etapa da igreja discernirmos, conhecermos o mensageiro, o homem enviado de Deus. Pois são homens enviados de Deus na igreja entre os gentios, durante as 7 eras da igreja, no meio dos gentios, os quais foram São Paulo primeiro, até chegar ao reverendo William Branham, homens enviados por Deus. E para o último dia, haverá também um homem enviado por Deus, e pelo Espírito de Deus estará nos falando, estará juntando e chamando os escolhidos deste tempo final, e nos dando a revelação divina, a palavra correspondente para este tempo final. Sempre para receber a mensagem correspondente ao tempo em que a pessoa vive, é importante identificar ao homem enviado de Deus, que é o portador da palavra, da mensagem correspondente para o tempo em que a pessoa está vivendo.
Deus tem muitas pessoas aqui em Veracruz e em toda a República Mexicana, e está chamando-as neste tempo final para completar a sua igreja. Portanto, se você hoje ouviu a voz de Cristo, não endureça o seu coração. É porque o seu nome está escrito no livro da vida no céu. E por isso, está escutando a palavra de Deus correspondente a este tempo final. E Deus te abre o coração e o entendimento para compreender a palavra de Deus correspondente para este tempo final, com a qual está chamando e ajuntando seus escolhidos deste tempo final. E é um privilégio viver nesse tempo. Mas o maior privilégio é que esse privilégio está acompanhado com o privilégio de ouvir a voz de Deus e dizer amém, responder o chamado de Cristo. Como São Paulo, quando teve o encontro com Cristo com o anjo forte, naquela luz, que falou com São Paulo. E São Paulo sabia que aquela luz era Deus, o mesmo que tinha aparecido para o profeta Moisés. E lhe havia dito: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora apareceu para São Paulo e São Paulo lhe perguntou: Senhor, quem és? Porque a voz lhe disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Dura coisa é lutar contra os aguilhões. Livro dos Atos, capítulo 9. São Paulo pensava que estava perseguindo os inimigos de Deus, os cristãos. E tropeçou com o quê? É que ele estava perseguindo era a Cristo. Recordem o que ele disse: quem der um copo de água fresca a um dos meus pequeninos não perderá a sua recompensa. E dizia: qualquer que fizer qualquer coisa a favor de um dos meus discípulos, a mim o fez. Portanto, fazer algo contra os crentes em Cristo é fazê-lo contra Cristo. Ou fazer algo a favor dos crentes em Cristo é fazê-lo a Cristo, porque é o seu corpo místico de crentes. Esses crentes em Cristo estamos vivendo no tempo do fim. Por isso, no coração das pessoas há uma inquietude. Não sabem o que é. Mas é porque se chegou ao tempo do fim, ao último dia. E as profecias correspondentes ao nosso tempo terão de se cumprir. Por isso é importante reconhecer que para todo tempo Deus enviou a um mensageiro. Reconhecer ao mensageiro e sua mensagem e recebê-lo. E assim estará recebendo a Cristo. Porque quem recebe a um desses pequeninos, a mim me recebe. Ou seja, Cristo ensinou isso, que assim é como é visto diante dele. Portanto, nós desejamos grandes bênçãos da parte de Deus para a nossa alma. Sabemos que esse é o tempo, ou é a etapa messiânica, a era de pedra angular, entre a igreja do Senhor Jesus Cristo, paralela ao tempo de Jesus Cristo, há 2000 anos atrás. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, aqui nesta ocasião, com os nossos rostos inclinados. Pai nosso que estás nos céus, bendito teu nome para sempre. Venho a ti com todas estas pessoas que estão recebendo Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no teu reino
e lhes dê a vida eterna. No nome do Senhor Jesus Cristo eu te rogo. Amém. E agora repitam comigo esta oração. Todas as pessoas que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a palavra pregada e vi a oportunidade de salvação que tu nos ofereces aqui neste tempo final. Senhor, eu creio em ti, creio na tua primeira vinda, creio no teu nome como o único nome debaixo do céu, dado aos homens em que nós podemos ser salvos. Reconheço que sou um pecador e que necessito um Salvador. Eu creio na tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício da expiação pelos meus pecados. Portanto, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu te rogo que perdoes meus pecados, que me limpes de todo pecado com teu sangue, que me batizes com o Espírito Santo e fogo, logo depois que eu seja batizado na água no teu nome, e produzas o novo nascimento em mim. Eu te rogo, no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, vocês que vieram aos pés de Cristo nesses momentos, me perguntarão, desde o profundo do seu coração, quando podem me batizar? Porque Cristo disse em São Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, ide por todo o mundo e pregai o evangelho para toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tão simples assim. É uma questão da pessoa crer no evangelho, no que Jesus Cristo disse como Salvador, como sacrifício pelos nossos pecados, crucificado lá na cruz do Calvário. Portanto, a oportunidade também está aberta para os seres humanos, porque Deus está chamando e ajuntando os seus escolhidos neste tempo final, pelo qual vocês podem ser batizados, que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo, e produza um novo nascimento em vocês, e continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. E agora, deixo com vocês aqui nesses momentos a José Nolasco Júnior, para que ele lhes indique como fazer para serem batizados na água. Todos vocês que vieram aos pés de Cristo nessa ocasião, que Deus lhes abençoe e lhes guarde. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Deus. Que todos continuem desfrutando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, nosso Salvador.